Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para esta aula referente à prática 3, aplicações do CI 555. Essa é uma prática bastante interessante e na verdade o laboratório de eletrônica agora vai ficando um pouquinho mais complexo, porque nós iniciamos com aquelas duas práticas relacionadas a circuitos digitais e agora nós vamos começar a ver uma prática que tem a ver com circuitos digitais de certo modo, mas onde você já tem sinais analógicos de tensão, né? E bastante interessante essa prática sobre o CI 555. O 555 é um circuito integrado projetado para aplicações gerais de temporização. Então, em que é utilizado o 555? Onde você precise de gerar, por exemplo, um determinado sinal digital, onda quadrada, com uma frequência definida. Vocês lembram da última prática do contador, em que nós utilizamos um sinal de clock, né? Se você lembrar lá de circuitos lógicos, os flip-flops, eles são, em geral, disparados por um sinal de clock, controlados por um sinal de clock. Você já se perguntou como é que você pode gerar um sinal daquele de clock? Uma forma de fazer isso é através do 555. É um circuito muito comum, fácil de encontrar, relativamente de baixo custo, né? Você encontra em geral nos comércios de eletrônicos, né? de componentes eletrônicos, e é bastante difundido, né? Ele tem como características assim, a versatilidade, né? Você pode utilizar em modo monoestável ou astável. Quando você tem um único estado estável, ele é o monoestável. Quando você não tem estado estável, ele é o astável, né? Então, por exemplo, para você gerar um sinal de clock, o sinal de clock ele não tem estado estável. Ele fica alternando entre 0 e 1, né, o tempo todo, com uma determinada frequência. Isso aí seria uma aplicação astável do 555. E dentro dessas aplicações aí, astável, monoestável, você tem diversas variações, né? E tem muitas coisas que você pode fazer com o 555. Se você procurar aí na internet, você encontra verdadeiras receitas aí com o 555. Nós vamos ver nessa prática aqui as aplicações mais básicas do 555, né? As suas formas de conexão mais convencionais. Para a gente gerar esses sinais com pulso definido, né? Com uma largura de pulso determinada ou com uma frequência determinada, nós vamos fazer uso de componentes externos, resistores e capacitores, né? A tensão de alimentação do 555 se situa entre 4,5 e 18 volts. Se você alimentar o 555 com 5 volts, ele é compatível com os circuitos da família TTL, os circuitos digitais TTL, que trabalham com alimentação de 5 volts. Se você trabalhar com tensões maiores, aí já não é compatível, mas o 555 em si ele é compatível se você alimentar o circuito com 5 volts, ele é compatível com os circuitos TTL, tudo bem? Como a tensão de alimentação dele é no mínimo 4,5 volts, né? Ele poderia até trabalhar em um circuito alimentado com baterias, né? com 3 pilhas, por exemplo. E é sempre bom lembrar que nós temos versões já aperfeiçoadas desse circuito. Então, por exemplo, se você procurar pelo ICM 7555, ele é uma versão aprimorada do 555. No comércio, você vai encontrar o 555 geralmente com algum prefixo, como CA555, NE555, mas estamos tratando do mesmo CI. Tudo bem? Eu estou mostrando aqui um material preparado pelo professor Pedro Almeida com uma
algumas orientações sobre as práticas, né? E aqui nós temos alguns slides sobre o 555, né? Esse aqui seria o esquema simplificado aí do 555. Esse nome 555 é interessante que ele vem desses resistores que estão aqui, ó. No 555 original, esse conjunto de resistores aqui é interno ao CI, né? E todos eles são de 5K, 5 kΩ. Então, o que acontece com as tensões nesses dois nós aqui? Aqui você vai ter a tensão VCC dividida por 3, é um divisor de tensão, né? Nessa entrada aqui do comparador. E aqui você vai ter 2/3 de VCC, porque você tem um divisor de tensão aqui que divide as tensões igualmente, né, em cada um desses resistores, já que eles são de valores idênticos. E você tem aqui esses circuitos aqui que são comparadores. Nós vamos ainda fazer uma prática sobre comparadores. Mas o que faz um comparador? Se você tem uma tensão na entrada não inversora, que no caso é essa sem a bolinha, maior do que na entrada inversora, a saída do comparador vai para nível alto. Caso contrário, vai para nível baixo, né? Então você vai ter conexões aqui a esses pinos 6 e 2, que são os pinos aqui de threshold, né? E trigger, tensão de limiar e disparo, né? Você vai ter conexões feitas aqui, vai ter conexões que podem ser feitas aqui nesse terminal de descarga, né? Discharge, é o 7 aqui, né? E internamente aqui você tem um LET SR. Lembra do LET SR? Se você aplicar S igual a 1 e R igual a 0, a saída vai para nível alto. Se você aplicar S igual a 0 e R7 igual a 1, a saída vai para nível baixo. Tá? Isso aqui é só como uma curiosidade, né? Uma fotografia aí do layout do 555, né? Lembrando que ele tem versões aprimoradas. E aqui nós já estamos chegando no ponto que nós precisamos, né? Como você deve fazer as conexões do 555 para ele funcionar como um oscilador de onda quadrada. Ele vai gerar um sinal periódico, como esse que está mostrado aqui na figura, aqui na sua saída out, né, que é o pino 3 do componente. Você deverá fazer a conexão dos pinos da maneira como está indicado aqui nessa figura. Aparece um diodo aqui, aparece aqui meio querendo ficar transparente, né? Porque isso aqui vai ser uma configuração alternativa que nós vamos testar. Qual que é a ideia desse circuito? Esse capacitor, ele vai se carregando, assim que energizado o circuito, ele vai se carregar através do resistor R1 e R2, né? Já que você não tem entrada inicialmente de corrente aqui no pino 7. Então ele se carrega através de R1 e R2. E aí vai se carregar de acordo com a constante de tempo RC. Quando a tensão no capacitor chegar a 2/3 de VCC, esse transistor aqui, ligado ao pino discharge, né, ele vai promover a descarga desse capacitor para o terra. Mas ele vai se descarregar através do resistor R2 apenas. Ele se carrega através de R1 e R2 e se descarrega através de R2 apenas. E existe no material lá de apoio as fórmulas para você calcular o tempo T1, que é o tempo em que ele fica em nível alto, e o tempo T-off, que é o tempo em que ele fica em nível baixo. A soma desses tempos T1 e T-off vão dar o período total dessa onda, T maiúsculo, né? E o inverso desse período vai ser a frequência do sinal gerado. Tá? Aqui, na tensão do capacitor, quando ele estiver
no seu regime permanente, essa tensão ela vai oscilar entre 1/3 e 2/3 de VCC. Por isso, as fórmulas para cálculo dos tempos T-on, T-off e do período, e consequentemente da frequência, não precisam do valor de VCC. Ou seja, independente do valor que você tiver para VCC, os tempos do 555 vão ser definidos puramente por esses componentes externos aqui. De modo que não vai fazer uma diferença significativa você trabalhar com 5 ou 12 volts em termos de frequência de temporização. Porém, é claro, se você estiver usando isso aí como um gerador de clock para um circuito digital, você obrigatoriamente tem que manter essa tensão VCC no nível da tensão em que você alimenta os circuitos digitais. Tudo bem? Aqui é um detalhamento de como isso ocorre, tá vendo? Você tem uma carga desse capacitor através de R1 e R2, que são esses resistores aqui. Quando essa tensão alcança 2/3 de VCC, a saída desse comparador aqui ela vai para nível 1 e força um reset desse LED. Faz com que a saída Q vá para nível 0 e o Q barrado vai para nível 1, ligando esse transistor. Esse transistor ele promove a descarga desse capacitor através apenas do R2. Ele vai se descarregar por esse caminho aqui, ó, passando pelo transistor para o terra. Tá? Quando a gente propõe essa alteração aqui, colocando um diodo em paralelo com o R2, a ideia é que a gente faça o R1 e o R2 iguais e no processo de carga o capacitor se carrega apenas através de R1 e não através de R2. E no processo de descarga o capacitor se descarrega normalmente através de R2, que é o que já acontecia antes. Se o R1 e o R2 são de mesmos valores, você tem tempos simétricos aqui, o T-on e o T-off. Mas aí eu te deixo o desafio de você simular isso e ver se realmente o T-on e o T-off terão a mesma duração. Uma outra aplicação do 555 é como monoestável, como um temporizador. Com certeza você já viu isso aí em prédio, né? Você aperta um interruptor, a luz dos corredores acende, né? As lâmpadas dos corredores são acesas e ficam um determinado tempo acesas e depois elas se apagam. Isso aí visando a economia de energia, né? Tem até outros sistemas mais modernos em que você simplesmente, quando você pisa lá na escada, as lâmpadas se acendem, ficam um tempo, né? Enquanto tiver pessoas transitando, mas numa minuteria mais tradicional, um temporizador mais tradicional, você aperta um interruptor, né? E a lâmpada fica acesa durante alguns segundos. Uma aplicação dessa poderia ser obtida através do uso do 555 como monoestável. Quando ele é monoestável, ele quer dizer que ele tem um estado estável. Que estado estável é esse? É o 0 ou é o 1? Aí você tem que perguntar, né, como que ele fica normalmente, sem disparo. Sem disparar, né, sem você dar um disparo nele, ele fica com a saída em 0. Então o 0 é o estável. O 1 é um estado transitório, que vai depender dos valores de R e C, né? Você vai ter uma carga aqui do circuito RC, e quando essa tensão alcançar 2/3 de VCC, você tem uma descarga aqui do capacitor, que é uma descarga que é direta, simplesmente através do transistor. Então ele vai se descarregar quase instantaneamente. É claro que vai levar um pequeno tempo para isso, mas esse tempo, comparativamente ao tempo do pulso, é um tempo insignificante. Aqui, ó, no caso do monoestável, observa que
o pino 7, ele está ligado aqui no capacitor direto. Então, esse transistor, quando for acionado, ele vai descarregar esse capacitor aqui direto, né? Sem passar por um resistor. De modo que aqui você tem os principais sinais. Um sinal de trigger, um sinal de disparo, que é um pulso negativo, né? Normalmente esse pulso aqui de trigger fica em 1 e você aplica um nível 0, um nível baixo, para disparar o 555. Aí ele inicia um processo de carga do capacitor. Quando essa tensão chega em 2/3 do valor de VCC, o capacitor se descarrega e o pulso volta, o pulso de saída que permaneceu em 1 durante esse tempo, ele volta para o nível 0. Aí aqui ele só retorna a um novo nível 1 se você der um outro disparo. Então, no monoestável, você tem que provocar o disparo, né? Então você vai lá com a chavinha ou com um fio que você conecta ali no nível 0 e depois retira esse pulso e ele inicia o processo de carga. Quando ele se descarregar e o sinal de saída voltar para 0, ele só vai voltar para 1 durante algum tempo, se você provocar um novo disparo. Tudo bem? E nós vamos simular esses dois circuitos no multisim. Mas tem muitas coisas interessantes que a gente tem para falar sobre a simulação desse 555. Vamos então aqui para o multisim, onde já tem aqui um circuito montado. Eu preferi alimentar esse circuito aqui com 5 volts, porque quando a gente faz a prática no módulo Elvis, nós usamos a alimentação de 5 volts. Né? Mas você pode testar isso aqui alimentado com 12 volts, com 9 volts, e ver se funciona da mesma maneira. Tá? Se funciona do mesmo jeito. A forma de conexão segue o padrão que está lá naquele material e que está também na orientação das práticas, né? Aqui nas práticas só são mostrados os números dos pinos, né? E não as suas funções. Aqui nesse outro material são mostradas as funções e também os pinos, né? E aqui no multisim são mostradas apenas as funções dos pinos e não os seus números, né? De modo que é só você acompanhar a orientação lá no material PDF e você consegue montar esse circuito aí. Aqui na saída, eu preferi usar um resistor de carga para simulação do astável. Por que eu não estou usando um LED aqui? Porque as frequências que nós vamos obter com os valores que estão lá no material das práticas, né, são frequências que na prática não daria para você ver o LED piscando, né? Aqui você talvez até veria, porque o multisim não é um simulador de tempo real. Mas eu não quero te induzir a pensar que você vai simular um sinal aí na faixa de 400, 500 Hz ou até mais e vai ver o LED piscando. Você não vai, né? O que você vai ver é o LED com um brilho um pouco menor, dependendo aí dos tempos T-on e T-off, tá? Mas então o que interessa para a gente aqui é ver as formas de onda dos sinais. E isso a gente ainda não tinha feito aí, né, em nenhuma prática, né? Nós vamos então aqui colocar a representação split, onde a gente vê os sinais aqui na tela do osciloscópio, né? Deixa eu voltar algumas coisas aqui para a gente poder orientá-los melhor aí. Nós temos aqui o circuito. Eu venho aqui nas tensões, né? E vou pegar aqui, ó, um sinal de tensão. Vou colocar aqui na saída pino 3 e um outro sinal de tensão que eu vou colocar aqui no capacitor, que eu quero observar como é que é a forma de onda da tensão nesse capacitor.
Ok? Ah, e uma coisa que eu não te expliquei. Você não vai achar o 555 nesse pallet de componentes. Como é que você acha o 555? Vem aqui no Search for Component e digita 555. Aparece ele aqui e está na mão. Tá? Tem alguns componentes que não aparecem aqui nesse pallet de componentes. O 555 é um deles. Tá? E nós vamos então rodar a simulação para ver o que acontece aí com esses sinais, né? Já estamos rodando a simulação. Se você vier aqui no gráfico, né, vai aparecer aqui os sinais de tensão na saída e no capacitor. Mas você deve estar reparando aí que esse sinal não para quieto, né? Então, pessoal, nós temos algumas coisas que a gente deve fazer aqui. Em relação ao trigger, nós vamos deixar ele no automático? Sim. O nível, tenta colocar ele aqui em 2,5. Por quê? Porque esse sinal ele oscila entre 0 e 5 volts. O que é o nível do trigger? É uma referência em que o osciloscópio vai tentar sincronizar o sinal a partir daquele ponto. Então é como se o sinal de tensão estivesse sempre iniciando do 2,5 aqui. Tá? Mas aqui no multisim isso aqui não funcionou muito bem, né? Porque o sinal não ficou paradinho na tela como ele deveria. Mas você deve fazer a seleção do trigger aqui pelo automático. Mas talvez isso aqui não vai nos ajudar a ver questões como a frequência e como o T-on e o T-off, né, do sinal. Então a gente vai precisar de fazer aqui um artifício que eu nem gosto muito de fazer. No presencial eu peço para o pessoal não fazer isso, mas nós vamos ter que fazer aqui porque esse sinal não está parando quieto, mesmo que você mude a escala. Se você mudar a escala, até tem uma hora que ele até parece que vai ficar paradinho ali, mas ele não consegue ficar sem ser redesenhado aqui, né? Isso é claro, por não termos uma simulação aí de tempo real. Se fosse uma simulação de tempo real, esse sinal ficaria paradinho aqui na tela. Tá? Isso aqui é importante. Mas para a gente poder fazer a leitura dos tempos, eu vou pedir para você vir aqui no single, no trigger single. Vamos botar aqui uma quantidade de períodos maior na tela, né? Aqui tá bom. Como é que você muda isso? Vem aqui, ó, na escala horizontal e rola aqui com o rolinho do mouse e ele vai mudando a escala, tá vendo? Ó? 500 microsegundos por divisão. A divisão é cada quadrinho desse aqui, né? Na escala vertical nós também podemos mudar, ó, a escala vertical. Aqui nós estamos com nós podemos mudar a escala vertical também. Mas o importante é que você consiga ver o sinal na sua totalidade, tá? Bom, nós vamos dar um single e aí ele para de atualizar o sinal. A simulação continua rodando, tá vendo? Mas ele para de atualizar o sinal na tela. Eu não gosto muito de usar o single na prática, porque o single, o que acontece? Você fez o congelamento de uma imagem, né? Você está vendo uma imagem já do passado. Isso aqui não é o que está acontecendo nesse instante. Não é a imagem atual. É uma imagem que você fez uma fotografia dela em um determinado instante de tempo e vai fazer análise a partir de uma imagem congelada, tá? Quando você vai no alto, não. Quando você vai no alto, o sinal está sendo sempre atualizado, tá? Mas aqui, pelo jeito, o single, o alto não vai funcionar para a gente conseguir fazer a medição desses tempos. Então, o que nos resta é dar um single aqui. E aí nós vamos passar para ver
os valores de tempos aqui desse sinal. Quais são os valores que eu consegui com esses valores aqui de capacitor e resistor que eu usei, que nem são os que estão propostos na prática, tá? Bom, tá vendo uma ferramenta aqui chamada cursores? Você vai selecionar um cursor do tipo X-axis, X-axis, né? X-axis, e vão aparecer aqui os cursores. Eu vou colocar só no gráfico aqui para ficar mais fácil. Esses cursores, tá vendo? Eles ficam presos ao sinal de tensão que está representado. No caso aí, os sinais do canal 1, né? Tá vendo aqui? PR1, probe 1, né? É a tensão nesse nó aqui de saída. Pode ver que essa bolinha ela vai acompanhando o sinal em verde ali. Eu quero ver qual é o valor do T1. Para eu ver o valor do T1, você coloca um cursor aqui, o outro cursor 2 aqui, e vai ver aqui embaixo, ó, o cursor 1 estava em tantos milissegundos, o cursor 2 em tantos milissegundos, o delta X, no caso aqui é um delta T, né? Porque o eixo horizontal está representando o tempo, então o intervalo de tempo aqui é da 1,3771 milissegundos, tá? Esse aqui é o T1. O T-off, eu vou colocar o cursor aqui na parte em que o sinal fica no intervalo em que o sinal fica em nível baixo, tá? Aqui está dando 740,38 microsegundos. Então esse aqui é o T-off. No 555 sempre o T-on vai ser maior ou no mínimo igual ao T-off, nunca menor, tá? Agora, observa que ele sempre bota uma frequência correspondente aqui. Essa frequência, se você conferir essa frequência e pensar que é a frequência do sinal, você está errando. Porque aqui você está pegando um intervalo de tempo correspondente só ao T-off. Para você pegar o T total, o período do sinal total, você vai ter que pegar aqui o sinal, um período completo, né? Um período completo do sinal, que é o que eu estou fazendo aqui nesse caso. Aí aqui observa que o período é 2,1323 milissegundos e o inverso disso dá 468,98 Hz. Essa frequência é a frequência gerada por esse circuito, tá? Esse circuito que está aqui. Lá na apostila são sugeridos outros valores para o capacitor, para os resistores, tá? O valor do capacitor usado aqui nessa entrada de controle, ele não é relevante. Esse capacitor aqui não é essencial para esse circuito funcionar, é um capacitor só de filtragem. A gente mantém esse valor de capacitor aqui em 10 nanofarad, tá? Bom, pessoal, você vai simular também o astável simétrico. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vai simular o astável simétrico. Para isso você vai ter que pegar um diodo aqui, né? Roda esse diodo, coloca ele virado aqui com o catodo para baixo, faz a conexão. Agora, esse diodo, você tem vários modelos que pode ser adotado aqui para esse diodo. Usa esse modelo que está aqui. E vamos ver o que acontece com a simulação. Mas essa eu não vou mostrar para você não. Você vai rodar a simulação e vai ver se realmente a proposta desse diodo aqui dá certo de fazer o T-on ser igual ao T-off. Tá? Mas eu quero que essa seja uma conclusão a qual você chegue. Tudo bem? Vamos então para a simulação do monoestável. Eu já tinha ele salvo aqui. Vou para os meus circuitos
eu não vou salvar as mudanças e eu vou abrir aqui o monoestável, porque aqui tem algumas novidades, tá, pessoal? Essa prática é boa, essa prática é quente. Inclusive, vou dar um spoiler, hein? Tem muita coisa dessa prática que pode aparecer numa prova. Muita coisa mesmo. Principalmente a parte lá dos sinais no osciloscópio, né? Isso aí pode aparecer, tá? Pode até ser alguma coisa com 555, mas não estou prometendo. Não estou prometendo que nós vamos usar o 555, mas é bem interessante isso aqui. Inclusive, o Natal está chegando. Se você quiser fazer um pisca-pisca aí, que pisque com uma frequência definida, né? Você pode até usar um 555 para isso. Mas é muito mais fácil você ir na loja e comprar aqueles que fazem uma porção de combinações diferentes, né? E pisca as lâmpadas com padrões variados e é baratinho. Por que você vai fazer isso, né? Mas, bom, se você estiver precisando de um pisca-pisca com uma frequência fixa, você vai usar um 555 na configuração estável. Agora aqui na configuração monoestável, que é quando você quer o 555 como um temporizador. Nesse caso, nós vamos fazer a simulação desse circuito verificando como que vai ficar aqui a saída do LED, tá? Nós estamos ligando um LED aqui na saída em série com um resistor, porque o tecnicamente correto é que você use um resistor para limitar a corrente de saída do LED, né, claro. E nós estamos usando uma chave. Essa chave, você pega essa chave aqui, ó. É uma chave SPST. Você até poderia usar uma outra versão, que é essa aqui, né? Mas eu não testei essa aqui não. Bom, a chave, quando você clicar na chave durante a simulação, ela vai fechar. Se você clicar de novo, ela abre novamente. Então ela vai simular um contato que você fez no interruptor, em que você fechou o circuito durante um tempo e abriu novamente. Porque para ele funcionar como monoestável, basta o disparo. Não precisa de você manter o pulso de disparo, não. E no mais, né, colocamos o resistor de 5 volts, a fonte de 5 volts. Eu estou falando resistor de 5 volts aqui. Estou lendo uma coisa e falando outra, né? A fonte de 5 volts, resistores e tudo mais, né? Não são os valores dos resistores que tem lá, mas é só para te dar um exemplo aqui. Nós vamos rodar essa simulação. Nesse caso, nós não vamos ver essa saída aqui no osciloscópio, não. Vamos ver o LED acender mesmo. Então, roda a simulação aqui e vamos ver o que acontece. Ó, a simulação já está em curso, tá? Mas nada acontece ali com o LED porque eu não provoquei o disparo ainda aqui na entrada trigger, né? Vou aqui clicar em cima dessa chave e você viu que ela fechou e o LED acendeu. Aí esse LED vai permanecer aceso durante um tempo. Esse tempo você vai monitorando aqui em cima, ó, 200 e alguma coisa milissegundos, né? Daqui a pouco nós vamos chegar nos segundos. Você vai monitorar esse tempo aqui em cima. Esse não é um simulador de tempo real, né? Já se passaram aí desde quando eu comecei a falar alguns segundos. O LED está aceso e está mostrando ainda aqui, não deu nem um segundo ainda. Mas o tempo que interessa é esse tempo que vai aparecer aqui. Nós vamos observar até quando esse LED fica aceso. Você sabia que o LED acendia assim? No multisim? A lâmpada acende, então o LED também deveria acender e ele acende de fato, né? Vamos ficar de olho aqui, pessoal. Alguém da equipe tem que ficar de olho aqui nesse tempo. Na simulação, na prática, a gente também tem que... Ó, apagou. Você viu que tempo que foi? Depois você roda aí o vídeo aí de novo, dá um como é que fala? Roda o vídeo para trás, né? E vê qual era esse tempo aqui. Bom, mas esse tempo aqui não tem nada a ver com o tempo da sua simulação, já que esses valores aqui são diferentes. O valor do resistor que fica em série com essa chave aqui para dar o pulso, não interessa muito não. Tá? Eu coloquei 100K aqui, mas funciona com outros valores também. Isso aqui não é relevante. O valor desse resistor e desse capacitor, esses valores são
relevantes para a geração do pulso. Quanto maior for a constante de tempo, maior vai ser a duração desse pulso de saída aqui. Se eu quiser dar um novo disparo, mas aí eu tenho que contar o tempo a partir de quando eu dei o novo disparo até quando ele vai novamente apagar. Ó, disparei aqui em torno de 2,12 segundos. Ele vai ficar aceso durante um tempo, mas eu não estou com paciência de ver apagar o LED de novo. Ele vai apagar de novo, tá? Mas enfim, encerrei aqui a simulação, né? E agora vamos falar assim do vídeo que vocês vão montar, né? Preparação do vídeo. Eu até coloquei aqui ou dos vídeos, porque essa aqui é uma prática em que você vai ter mais de um tipo de simulação e não é a única, né? Nós vamos ter outros circuitos, outras práticas em que você vai ter que montar diversos circuitos. Se você achar que o vídeo vai ficar com um tamanho maior que 100 MB, é interessante talvez você dividir a prática aí em mais de um vídeo. Um para o astável e um para o monoestável, tá? O que você vai fazer? O que vocês vão fazer, né, como equipe? Simulação do multivibrador astável, escolhendo um conjunto de valores das práticas. Tabela 2 lá no PDF, tá? Não precisa mostrar a simulação com todos os valores. Basta escolher um conjunto de valores das práticas. Vamos lá nas práticas. Tabela 2. Ó, você vai escolher um par desses aqui e o capacitor com 100 nanofarad. O capacitor já está estabelecido o valor dele. Escolhe aqui uma dupla dessas e simula. E você vai fazer a leitura do T-on, do T-off e da frequência, do jeito que eu mostrei lá, tá? Mostrar o sinal de saída e a tensão do capacitor de 100 nanofarad. Mostrar a obtenção do período e frequência do sinal de saída através dos cursores. Não só o período e frequência, mas o T-on e o T-off também, tá? Mostrar a obtenção dos valores da tensão mínima e máxima no capacitor. Pelo que a gente já andou mostrando aqui, você já deve saber quais que serão. Mas eu quero que você mostre que você conseguiu ler esses valores. Depois, vai colocar o diodo lá naquele lugar e vamos fazer a simulação do multivibrador astável simétrico, escolhendo um conjunto de valores das práticas. Tabela 3. Aí, na tabela 3, os valores dos resistores são iguais, porque a ideia é que esses tempos sejam iguais, né? Então, você vai usar 2 de 10K ou 2 de 2,7K, mantendo o capacitor em 100 nanofarad. Tá? Mostrar o sinal de saída e a tensão no capacitor de 100 nanofarad. Mostrar a obtenção do período e frequência do sinal de saída através dos cursores. E verificar se o T-on e o T-off têm realmente a mesma duração. Isso aqui é para você verificar se, né? Não estou dizendo para verificar que, pode até ser, mas vamos verificar se eles realmente têm a mesma duração. Depois disso, simulação do multivibrador monoestável. Aí vai ser um outro circuito. No Multisim você tem a opção de salvar, tá? Usando o valor mínimo para o resistor de acordo com a figura 8. Importante isso aqui. O cachorro está latindo. Está chatão ele. Olha só. Nessa figura aqui você tem um trimpote, né? Que é um resistor variável, insere com um resistor de 12K. Porque nessa prática, quando a gente monta lá no laboratório, a gente quer calcular aqui, a gente quer, aliás, medir, né? A gente calcula, mas também mede o tempo mínimo em que esse circuito fica com a saída em 1 e o tempo máximo. Porque de acordo com o valor desse resistor aqui, né, a constante de tempo RC vai mudar, né? O tempo mínimo vai ser quando o valor desse resistor aqui for 0, né? Quando você tiver com esse trimpote com o cursor de forma que a resistência dele seja 0.
E aí vai te sobrar só essa resistência aqui de 12K em série com esse trimpote. Então esse aí vai ser o tempo correspondente ao tempo mínimo. Quando você quiser o tempo máximo, você vai mudar o cursor desse trimpote para o outro lado e vai simular o tempo e vai medir o tempo máximo. Só que como você viu aí que no Multisim ele não é de tempo real, para você obter o tempo máximo usando esses valores aqui, você iria ter que esperar muito, né? Então eu quero que você simule só com o tempo mínimo. Ou seja, fazendo esse resistor aqui, um único resistor aqui de 12K. Esquece esse aqui de 100K, bota só um resistor de 12K aqui dos 5 volts para esse nó 6 e 7 do CI aqui, né? E um capacitor de 470 microfarad. Eu já te garanto que vai ser um tempo bom que você vai esperar essa simulação aí com o LED aceso lá. Mas o importante é ver qual é esse tempo, tá? Quero que você me mostre isso aí no vídeo. Tudo bem? Então você vai verificar o tempo em que Alt permanece em nível alto, né? Esse tempo aí pode ser um tempo, na realidade, assim, você observando, pode ter que esperar bastante para ver qual é esse tempo, né? Ainda que seja ali alguns segundos, né? Na simulação, isso vai demorar mais tempo. Enfim. E verificar qual o valor da tensão sobre o capacitor de 470 microfarads quando o Alt retornar ao valor baixo. Alguém tem que ficar ali observando qual vai ser o valor daquela tensão, né? O Multisim vai atualizando o valor da tensão naquele nó através ali da representação do circuito mesmo. Tudo bem? Observação: a simulação do mono estável pode estar em outro vídeo, caso um único vídeo fique muito longo. Pessoal, começa a fazer, talvez vai surgir alguma dúvida, mas quarta-feira, né, dia da nossa aula, eu estarei à disposição para tirar dúvidas, né, e para esclarecer aí qualquer problema que vocês tiverem. Mas simula esse circuito aí que você vai gostar. E espero que em algum momento nós possamos ir para a bancada, né? Se não for vinculado à aula, realmente não estaremos vinculados à disciplina, que vai ser online esse semestre, né? Mas em outro momento a gente lá no laboratório, quem tiver interesse de ver isso aí funcionando, quando estivermos novamente podendo nos encontrar, e eu terei imenso prazer em orientá-los aí, se quiserem ver isso aí funcionando. Tudo bem? Então eu agradeço a sua atenção. Vamos ficando por aqui e mãos à obra, pessoal, que agora vai começar a ficar divertido. Um abraço, tchau, tchau.